Olá, eu sou Clélio Berti e venho aqui para contar um pouco da minha história e um pouco do projeto meditaçãointegrada.com. Eu nasci numa cidade muito pequena, no interior do Paraná, e naquela época não se tinha praticamente nada, não se tinha energia elétrica, não se tinha telefone, internet nem pensar, internet é década de 90, quando ela se torna popular. E eu pensava desde criança de uma forma bastante diferente do que as pessoas normalmente pensavam, do que as pessoas acreditavam. E naquele ambiente restrito, isso foi muito difícil de lidar com essas situações. Porque quando eu expressava uma ideia que vinha desses pensamentos que eu tinha, que eram bastante diferentes, não havia compreensão. Eu fui bastante criticado, não só dentro da minha família, como fora dela. E quando eu agia dessa maneira que eu acreditava, aí então é que as críticas eram imensas, eram exacerbadas. Com isso, nesse ambiente mais tenso de incompreensão, eu desenvolvi uma grande ansiedade e também algumas dificuldades de relacionamento que eram intensas. Não só de relacionamentos afetivos, mas relacionamentos com as pessoas de maneira geral. E eu precisava mudar isso tudo. Com os meus 18, 19 anos, eu comecei o processo, conheci a meditação e comecei um processo de prática e que foi absolutamente transformador. Comecei a compreender melhor a mim mesmo e aí verifiquei que as minhas ideias não eram tão absurdas assim, eram ideias até bacanas, legais, que eu apliquei na prática, apliquei na minha vida, mas com muito mais sobriedade, com muito mais discernimento. Antes, como eu não tinha um conhecimento de mim mesmo e não tinha uma maneira de lidar com aquela realidade que eu não compreendia, eu fazia aleatoriamente. Com a meditação integrada, eu comecei a compreender como eu funcionava e como as outras pessoas funcionavam. E isso deu um resultado espetacular na minha vida. Reduzi significativamente a ansiedade, melhorei expressivamente o meu sono, comecei a tomar decisões mais harmoniosas, mais equilibradas, comecei a compreender o outro e entender as razões dele, pois às vezes, quando a pessoa agride você, é porque ela não compreende e às vezes se sente acuada. Essa compreensão do outro me permitiu agir de acordo com como o outro funciona, qual é o jeito que ele entende. E aí a qualidade de vida ampliou assim assustadoramente. Junto com tudo isso veio o foco, a capacidade de concentração, a produtividade. Hoje eu produzo muito em pouco tempo porque eu trabalho focado, concentrado, e a meditação integrada me permite. E aí, com todos esses efeitos, eu pensei que eu poderia transmitir isso. Se fez tão bem para mim, poderia fazer para muitas pessoas. Comecei a dar aulas de yoga e de meditação já em 1994. Mas com as aulas de meditação e de yoga, eu atingi um público pequeno. E aí veio a ideia, por que não levar a meditação integrada a um público maior? E aí veio o projeto meditaçãointegrada.com. Com esses anos de experiência e esse desenvolvimento da empatia, de olhar como o outro funciona, isso me fez perceber várias coisas que às vezes estavam ali subliminarmente. E aí veio esse projeto meditaçãointegrada.com, que é uma metodologia extraordinária para você desenvolver as suas habilidades, assim como eu fiz para desenvolver as minhas. Só para dar uma amostra, nós temos aqui, você pode se inscrever no link deste vídeo, no curso intermediário de meditação integrada, que são apenas 4 aulas, comparativamente com o curso completo de meditação integrada, o projeto meditaçãointegrada.com, que são 24 módulos.
cada módulo com 2 aulas teóricas, mais cada módulo uma aula de meditação, uma aula diferente, são 24 aulas diferentes, e mais um exercício de meditação em cada módulo, são 24 exercícios de meditação. Como esse treinamento dura aproximadamente 6 meses, será um período para você construir uma rotina de prática, para que você coloque a meditação integrada na sua vida, como escovar os dentes, como tomar banho, porque aí sim a meditação integrada funcionará. Se você fizer um trabalho sério, se você me acompanhar já nas primeiras semanas, você vai sentir a diferença. Com o detalhe que eu acompanho os meus alunos durante todo o período e depois que o treinamento acaba, ainda eu acompanho para tirar as dúvidas. E aí nós acompanharemos o seu desenvolvimento. Se você tiver problemas, se você tiver dificuldades de colocar a meditação na sua prática, de fazer a transformação na sua vida, você manda suas perguntas que nós construiremos soluções positivas para que você atinja o próximo nível da sua evolução pessoal. Se você ainda não se inscreveu no curso intermediário de meditação integrada, esse curso você se inscreve no www.meditaçãointegrada.com e você tem acesso gratuito a esse curso intermediário. Se você já se inscreveu, dentro de poucas horas você receberá o link da primeira aula. Para você conhecer melhor o nosso trabalho, assista alguns depoimentos. Vejo você no curso intermediário e depois vejo você no curso completo. Até o nosso próximo encontro. Meu nome é Marisa Eck Medeiros, sou advogada, sou casada há 18 anos. Eu nasci numa família de descendentes de alemães no interior do Rio Grande do Sul. E na minha infância eu tive uma educação muito rígida, muito severa. E por isso eu não me sentia muito amada, muito pertencendo àquela família. Os meus pais não conseguiram me dar o afeto que talvez naquele momento eu queria ou precisasse. E isso fez com que muito cedo, aos 11 anos, eu decidisse já sair de casa. Por quê? Porque eu sempre fui muito curiosa, eu sempre quis conhecer outras pessoas, outros lugares, e eu sabia que se eu continuasse lá, isso não seria possível. E talvez por essa falta de afeto deles, isso foi muito mais fácil, porque aí eu não tive dificuldades em sair. Hoje eu moro em Campinas, eu pratico essa metodologia há alguns anos, um curso importante e transformador na minha vida. Acompanhamento do Bert me deixava mais tranquila, me deixava serena e me deixava e fazia com que eu percebesse que eu estava no caminho, que eu estava caminhando mesmo com dificuldades, mesmo vendo os desafios, mesmo tendo medo de falar e de pensar neles, eu estava evoluindo, eu estava caminhando. Com isso, hoje, eu consigo ser uma pessoa melhor, eu consigo viver mais relaxada, eu estou conseguindo diminuir a minha ansiedade no dia a dia, diminuindo os meus medos internos que eu tinha. Gradativamente eu estou trabalhando cada uma das minhas dificuldades e eu percebo que a cada dia isso é melhor. Hoje eu consigo trabalhar de forma relaxada, focada no dia a dia. Aquilo que eu preciso fazer naquele dia, o que é importante, eu consigo fazer, resolver de forma relaxada e sem medo de perder prazo, sabendo que eu estou cumprindo cada prazo no seu tempo delimitado. Eu percebi, eu descobri que eu tenho um propósito de vida. E eu não sabia que eu poderia ter um propósito de vida. E quando eu fui questionada sobre isso, qual que é o seu propósito de vida? Tipo, eu, propósito de vida? Quem sou eu para ter um propósito de vida? Não sabia nem o que era. E aí, aos pouquinhos, a gente foi conversando, a gente vai pensando. E aí tem um dia que
dá um insight, assim. Um propósito de vida que é muito maior do que trabalhar, do que ter uma família, do que ganhar dinheiro, do que adquirir bens. Eu identifiquei esse propósito e com esse propósito eu posso me tornar um ser humano melhor, eu posso fazer a diferença na vida das pessoas e isso dá um significado muito maior na minha vida hoje. Por que que eu estou aqui? Tudo que eu tenho que cumprir nessa existência. E isso é libertador, isso é muito gratificante, é libertador. E por isso eu sou grata a esse curso, eu sou grata ao Bert por ter me proporcionado isso, por estar me ajudando a evoluir como ser humano e ser um ser humano melhor e mais feliz. É isso. Olá, meu nome é Natália Gonçalves, tenho 30 anos, sou empresária e vou contar um pouquinho da minha história. Antes, de começar essa metodologia, eu era uma pessoa muito ansiosa, um pouco impaciente. Eu tinha uma certa dificuldade para dormir, insônia, então isso me atrapalhava muito no meu dia a dia, a memória fraca, não conseguia me concentrar, cometia erros muito bobos por falta mesmo de concentração e, claro, apesar de eu ser uma pessoa calma, de vez em quando eu tinha explosões, me sentia culpada por estar tendo aquele tipo de explosão, porque era contra tudo que eu queria ser, tudo que eu acreditava. E aí eu fui atrás de uma prática para me ajudar do mesmo jeito que estava me ajudando na Austrália, e foi procurando na internet quando eu encontrei aqui e vim fazer uma aula teste, me apaixonei, já fazem 2 anos e gosto muito e me ajudou muito nesse processo de adaptação de volta pro país. Estou aqui com o professor Berti, homem fantástico. Ele vem aqui a nossa obra cada quinta-feira às 8 horas para dar curso a nossos residentes, jovens que têm problema com álcool e outras drogas. E todo mundo que deseja vir, e esta ajuda vai nos auxiliar muito. Professor Berti, meu grande amigo e professor, faça o curso, este que é importante.